Queridos irmãos e irmãs, minha saudação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Existe aqui no Novo Testamento uma parte muito conhecida que se chama o Sermão do Monte. Essas declarações de Jesus estão nos primeiros capítulos do livro dos Evangelhos de Mateus, mas no final deste Sermão do Monte, que é do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, existem algumas declarações muito interessantes, que são o que se chamam declarações alternativas. Eu vou ler hoje uma primeira delas que se chama, tem aqui o título de As Duas Estradas. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esta é a primeira declaração que fala sobre os dois caminhos. Eu me lembro, quando eu era menino, a gente encontrava nas casas das famílias um quadro que retratava essa declaração. Era o quadro dos dois caminhos. Um deles era um caminho espaçoso, largo, que entrava para uma vida desregrada, desleixada, vida de uma devassidão completa, e depois um caminho estreito, uma porta bem estreitinha, que era apontada como a porta de entrada numa vida de virtude. E eu ficava muito intrigado com este quadro, e ele me fascinou muito. E a vida é realmente uma escolha entre dois caminhos. Este primeiro caminho largo é o caminho das facilidades, é o caminho do relaxamento, e é o caminho que aparentemente é o mais usado. Não existe possibilidade da gente contar quantas pessoas entram por esse caminho ou pelo caminho estreito. Mas Jesus fala que são poucos, menos do que os que procuram os caminhos largos, aqueles que procuram o caminho entrar pela porta estreita. O mundo oferece uma quantidade enorme de atrações, e os nossos sentidos e a própria natureza da vida humana leva a esta vida de atração pelo que é fácil, pelo que é prazeroso, pelo que agrada os nossos sentidos e as nossas paixões. Mas o que Jesus nos ensina é que o caminho verdadeiro, o caminho que realmente leva à salvação, é o caminho mais difícil. O caminho que implica em disciplina, em dedicação,
em submissão à vontade de Deus. O caminho dos prazeres, o caminho das facilidades, este é o caminho do mundo. O caminho da porta estreita é aquele que convida as pessoas, que nos convida a uma vida mais de acordo com a vontade de Deus. Se você vai escolher um caminho, não escolha o caminho largo. Escolha o caminho mais difícil, mas a recompensa virá certamente para aqueles que fazem esta escolha. Deus abençoe a sua vida.